Lição número 626. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar do dever que temos de ter bom pensamento ou termos bons pensamentos sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que pensar bem de Allah, nunca pensarmos mal, sermos positivos para com Allah e não sermos negativos. Nós pensarmos sempre que Allah vai nos dar, Allah vai fazer tudo de bom conosco, Allah vai me facilitar a situação, Allah vai me perdoar, Allah, tudo e mais alguma coisa de bom. Termos pensamento positivos, sermos otimistas quanto a Allah subhanahu wa ta'ala e não termos pensamento negativo. Allah não vai me perdoar, Allah vai me pôr no inferno, Allah não vai me dar. Não é? Este tipo de pensamento negativo de Allah nós não podemos ter, porque Allah age conosco em conformidade àquilo que nós pensamos Allah ser. Este hadith nos explica acerca destes pontos que eu aqui mencionei. O hadith foi narrado por Abu Huraira radiallahu anhu, é um hadith Qudsi, onde Abu Huraira diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Allah subhanahu wa ta'ala diz. Esse é um hadith Qudsi, por isso nós estamos aqui a falar. Um narrador diz que ouviu do profeta e o profeta diz Allah diz. Normalmente Allah diz, nós temos o Coran. O que está no Coran e o que Allah diz são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas há certas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala diz, não é matlu, não está no Coran, mas sim no hadith. Então essas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala são conhecidas como hadith Qudsi. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Yaqulu Allahu azza wa jalla", Allah subhanahu wa ta'ala diz: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. Começando pela primeira parte, Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu sou como meu servo pensa de mim. Eu vou agir como o meu servo pensa que eu vou agir. Não é? Esta parte do hadith, أنا عند ظن عبدي بي, eu irei agir em conformidade ao pensamento do meu servo, não é? Daquilo que eu sou. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda neste hadith Qudsi: وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي. E eu estou com ele, eu estou com o meu servo quando ele se lembra de mim, quando ele recorda-se de mim. E se ele recorda-se de mim, né, para si mesmo, no seu íntimo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu também me recordo dele no meu íntimo. Recordo dele para mim mesmo. E se ele se lembra, se ele se recorda de mim numa aglomeração, ele está numa aglomeração e recorda Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu também irei me lembrar dele numa aglomeração ou numa reunião melhor do que a que ele recordou a mim, melhor do que aquela aglomeração que o servo recordou-se de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz neste mesmo hadith: وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا. E se o meu servo se aproximar de mim
não é, por um palmo, eu me aproximo dele pelo comprimento de um antebraço. E o profeta, e Allah subhanahu wa ta'ala diz, e se ele vem a mim pelo comprimento de um antebraço, eu me aproximo dele pelo comprimento de um braço. Wa in atani yamshi, e se o meu servo vier ao meu encontro, andando, caminhando, Allah diz, eu vou ao encontro dele rapidamente, eu vou apressado ao encontro dele. Essas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, nós vemos que Allah sempre está na dianteira, Allah está à frente daquilo que for o nosso passo. Nós damos um passo para Allah, Allah dá 2 passos ao nosso encontro. Nós vamos caminhando ao encontro de Allah, Allah vem ao nosso encontro correndo. Nós pensamos bem de Allah, Allah age conosco de acordo com o nosso pensamento para com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o tema de hoje é nós pensarmos bem, termos pensamentos positivos sobre Allah subhanahu wa ta'ala e não pensamento negativo. Há vezes em que as pessoas dizem, olha, eu já pequei tanto, Allah não irá me perdoar. Não é? Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador, misericordioso. Temos a passagem que vem no Sahih al-Bukhari, onde um indivíduo deixou o wasiya, ele se considerava muito pecador. O que fez? Ele deixou como conselho, como legado, disse, olha, se eu morrer, queime o meu corpo e depois do corpo tornar-se em cinza, vão jogar no mar. Não é? Para que ele desaparecesse por completo. Ele morreu, o hadith vem, ele morreu e as pessoas fizeram isso. Allah subhanahu wa ta'ala juntou ele, não é? Fez ele, ressuscitou ele diante de Allah subhanahu wa ta'ala e perguntou a ele, por que tu fizeste isso? Então ele disse, oh Allah, eu sou pecador, eu pequei tanto, então eu queria desaparecer para não estar diante de ti, prestar conta a ti, porque eu achei que não seria perdoado. Allah subhanahu wa ta'ala mostrou o seu poder a ele, que Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador, Allah pode perdoar, não é? A quem voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. Esses todos os aspectos que o hadith menciona, se nós recordamos Allah quando a solidão, não é, no nosso íntimo, Allah recorda, não é? Também no seu íntimo, mas olhamos no ser de Allah subhanahu wa ta'ala como nós nem sequer imaginamos. Se nós recordamos Allah quando estamos numa aglomeração, Allah irá se recordar de nós quando Allah diante de uma aglomeração melhor, não é? Que é dos anjos. E se nós recordamos de Allah subhanahu wa ta'ala na proporção, não é? De um palmo, Allah subhanahu wa ta'ala recorda-se de nós, ou Allah aproxima-se de nós, não é, pelo comprimento de um antebraço, que é maior que o palmo. E se nós recordamos Allah subhanahu wa ta'ala na porção de um antebraço, não é? Allah subhanahu wa ta'ala recorda-se de nós, não é, na porção de um braço, que é completo, não é, mais longo. E se nós vamos andando ao encontro de Allah, Allah vem ao nosso encontro correndo, Allah vem ao nosso encontro apressado. Mais uma vez, temos que sempre sermos otimistas quando se trata, não é, de pensamentos para com Allah subhanahu wa ta'ala e tendo em conta que Allah age conosco da forma que nós pensamos Allah subhanahu wa ta'ala ser, da forma que nós pensamos que Allah subhanahu wa ta'ala vai agir conosco. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos a oportunidade de todos nós termos pensamento positivo, não é, de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.